Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou aluna da 18ª turma de doutorado da Faculdade de Educação da UFG. A pesquisa que eu apresento se refere à literatura infantil durante a ditadura militar no Brasil. É fruto dos estudos realizados ano passado, quando fui aluna ouvinte da disciplina de Educação Brasileira com a professora doutora Diane Valdez. Discutir sobre literatura e o modo como a escola se apropria das obras literárias tem sido um tema de pesquisa com respostas variadas. O tema abrange desde o uso das obras como ferramenta em sala de aula até a qualidade da literatura que se apresenta às crianças no espaço escolar. Assim, a pesquisa sobre literatura não se esgota no espaço-tempo da atualidade, haja vista a própria dinâmica temporal que sempre sofre influências de ações anteriores, bem como diz muito das ações futuras. É nesse intuito que o estudo retoma o período da ditadura militar no Brasil, um momento conturbado e que diz muito sobre literatura e todas as artes. O estudo apresentado teve como objetivo investigar a presença da literatura infantil durante a ditadura militar no Brasil e parte de estudo bibliográfico com levantamento histórico desse período. A ditadura militar no Brasil foi marcada por uma forte repressão à classe intelectual do país, momento de expurgos e muita retaliação às pesquisas e às artes. Nesse contexto, assim como em outros períodos da história, os livros tomaram um lugar de ameaça ao sistema, já que são ferramentas de esclarecimento e disseminação de ideias. Tanto as residências particulares, quanto repartições públicas, bibliotecas, livrarias e editoras tiveram seus livros apreendidos. Contudo, em relação à literatura infantil, é importante fazer um destaque diferente, pois esta literatura, ainda recente na história do país, se despontava em razão da necessidade acadêmica, mas não era considerada como literatura, segundo o que se apura nas pesquisas estudadas. A literatura infantil escapava aos olhos da censura, não era uma preocupação aos responsáveis por essas ações, já que não era vista como algo sério, era classificada como um brinquedo para crianças. Assim, muitos autores, de modo criativo e livre, aproveitaram esse espaço para registrar e criticar o cotidiano daquele momento. Autores como Bordini, Moraes, em pesquisas acerca do tema, veem a literatura desse período como um instrumento de denúncia. Segundo o Mota 2014, o anseio por uma limpeza ideológica levou ao bloqueio da livre circulação de ideias e de textos. Contudo, o que se percebe com os estudos realizados é que, em meio a tanta repressão, aos expurgos, à violência e ao medo, surge uma literatura infantil corajosa e denunciativa. O período de 1964 a 1985 no Brasil foi marcado por inúmeras violações aos direitos humanos, com atos que se tornaram limitadores para as expressões de liberdade e para a luta pela igualdade. Mas não é difícil entender porque a literatura infantil se destacou tanto nesse período. Era por meio da literatura infantil que autores já renomados ou outros nascentes daquele momento podiam expor suas ideias, reflexões e críticas a respeito do que se passava no país. A literatura infantil se tornou uma esperança de dias melhores, no sentido de pensar junto às crianças tudo o que estava se passando. Por meio de metáforas e recursos lúdicos, era possível discutir temas proibidos à luz de outros meios, como os jornais e o rádio. Falar de assuntos cotidianos e corriqueiros de modo simples, como a relação da criança com a natureza, a família e outros espaços, era um recurso para mostrar a elas que existiam outras possibilidades, que podiam elas um dia modificar tudo que estava posto. Por fim, volto a repetir, a literatura infantil, no período da ditadura militar, ocupou o espaço da denúncia. Muito obrigada e estou à disposição para quaisquer perguntas a respeito do tema. Obrigada.